Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. O Espírito Santo, o Espírito da glória de Deus, venha sobre todos vocês. Com licença. Então, eu não posso fazer o programa, falar para vocês do que Deus nos tem dado e dividi-lo com a tela aqui com comentários. Você pode colocar o comentário que quiser, mas depois de terminar aqui essa transmissão. Bem, eu estava falando sobre o Espírito Santo, que ele venha orientar, dirigir, conduzir, abençoar a nossa meditação gloriosa, porque nós estamos tentando, estamos nos esforçando para levar para vocês aquilo que Deus me tem dado. É isso mesmo, exatamente. O que eu recebi uma vez na minha vida, eu estou repassando para outros que também venham se interessar e receber o que eu recebi. Então, o que eu recebi de Deus, eu quero dar para vocês. Tudo, 100%. Então, eu estava aqui meditando sobre Nicodemos. Você sabe que Nicodemos era um homem inteligente, um homem de caráter, um erudito. Ele era um dos principais dos fariseus. Ele era um homem bem conceituado. E nós vemos que ele era um homem puro, sincero, transparente, verdadeiro. Por que nós descobrimos essas qualidades todas em Nicodemos? E por que ele, Nicodemos, foi ter com Jesus à noite? Por quê? Por que ele foi estar com Jesus à noite? Quem o enviou para Jesus? E o que o motivou a ir até Jesus? Essas perguntas, com certeza, vão ajudá-lo a entender como Deus chama as pessoas que ele conhece e são sinceras. Como que ele busca as pessoas sinceras? Porque quando a Bíblia fala, quando o texto sagrado diz que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, quer dizer, um dos principais dos judeus, está definindo um homem bem conceituado. Bem conceituado. Mas não é só isso. Ele não era só bem conceituado, ele era um homem transparente. Por quê? Porque ele era bem visto, ele era considerado pelos demais irmãos dele. Então, talvez você fique intrigado. Puxa, vem cá, o bispo, por que Deus escolheu Nicodemos? Por que Deus escolheu Nicodemos? Por que Deus o chamou? Por que Deus o enviou até Jesus? Aí você deve se perguntar também, por que você
amiga ou amigo? Por que você está a assistir sempre aqui às nossas lives? Por que você tem desejo de ir na igreja, conhecer a obra de Deus, o trabalho de Deus? Aliás, hoje fazem 48 anos que a Igreja Universal do Reino de Deus começou. Então, nós fazemos aniversário. Então, eu queria que você soubesse por que essas pessoas todas vieram na igreja, ou têm vindo na igreja, e virão muitas outras na igreja. Por quê? É a pergunta que se faz. Por que Nicodemos, que era um homem religioso, era um líder, por que ele foi até Jesus? Ele foi até Jesus porque Deus o enviou. Foi Deus que enviou. Jesus disse: ninguém vem a mim se o Pai não o enviar. Então foi o Pai, o Deus Pai, que enviou Nicodemos ao Deus Filho. E tem sido o Deus Pai que nos envia até Jesus. E ele não envia qualquer um, ele envia aqueles que realmente são sinceros, verdadeiros, transparentes. Aqueles que são como crianças, sabe, inocentes. Porque quando Nicodemos disse para Jesus: olha, bem sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então, qual foi a resposta de Jesus para ele? Agradeceu? Não. Jesus simplesmente foi direto ao ponto. Na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Porque Jesus sabia que Nicodemos, na realidade, queria conhecer o reino de Deus. Queria saber quem era Jesus. Ele tinha interesse em ouvir Jesus. Ele era humilde, ele era um homem humilde. Então Jesus ensinou logo de cara, dizendo: olha, ô Nicodemos, não adianta nada você me admirar, ou admirar o trabalho que eu tenho feito, os milagres, as maravilhas que você tem visto aí. Você tem ouvido falar, você tem visto os milagres, mas você não tem entendido. Em outras palavras, você não tem visto de onde vem, como vem, melhor dizendo, como se procede esses milagres. Por que eu estou fazendo esses milagres? Então, em outras palavras, resumindo, Jesus foi logo ao ponto. Olha, Nicodemos, na verdade te digo, rapaz, quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Porque ninguém pode ver o reino de Deus do lado de fora do reino de Deus. E Nicodemos estava do lado de fora. Ele era religioso, ele era fiel, ele era bom, ele era uma pessoa bondosa, caridosa, ele era de fé, mas, coitado, ele estava do lado de fora, estava perdido do lado de fora, porque toda a sua religiosidade, toda a sua vida religiosa, dedicada à religião,
não o fazia ver o reino de Deus sequer, porque ele estava do lado de fora do reino de Deus. E Jesus deu logo a dica: se você quer ver o reino de Deus, Nicodemos, você tem que morrer para esse mundo e nascer no reino de Deus, dentro do reino de Deus. Aí você vai ver o reino de Deus, em outras palavras. É bacana, né? Jesus, essa foi a mensagem que Jesus disse: se não morrer de novo, ou melhor, desculpa, se não nascer de novo, se não morrer de novo, não. A pessoa tem que morrer primeiro. Se não nascer de novo, mas para nascer de novo, tem que morrer primeiro. Ninguém pode nascer já nascido. Então, a pessoa tem que morrer para poder, então, nascer de novo. É isso que Jesus estava falando. Você, apesar de estar aí com toda essa pompa, com todo esse nome, você tem um nome a zelar, você tem uma reputação, um homem ilustre, considerado pelos seus colegas, pelo povo. Tudo isso, Nicodemos, tudo isso, inclusive dinheiro, riqueza, tudo que você tem, não tem nenhum sentido para o reino de Deus. O que vale é entrar no reino de Deus. Se você não entrar no reino de Deus, tudo isso vai morrer, vai acabar, vai cessar. Tudo isso tem prazo, tudo que você está vivendo tem prazo de validade. Então, é isso que você tem que entender, meu amigo. O que Jesus está falando aqui, eu vou dizer, faça de contas que você é Nicodemos ou Nicodemas. Então, eu vou dizer para você, se você não nascer de novo, minha amiga e meu amigo, essa é a realidade. Se você não nascer de novo, mas para você nascer, para eu nascer de novo, o que é que eu tenho que fazer? Você tem que morrer. Você tem que morrer. Como é que você pode nascer sendo vivo? Não dá. Ninguém pode nascer de novo sem ter morrido antes, não é? Então você tem que morrer de novo. Você tem que morrer, melhor dizendo, para poder nascer de novo. Só que essa morte não é a morte física, não é essa morte que estamos tratando, que todo dia se enterra pessoas, não. Quando Jesus fala da morte, quando ele fala sobre a morte, o assunto de morte, para Jesus, é separação. É isso aí. Se você não se separar, ô Nicodemos, do reino deste mundo, do reino da religiosidade, do seu reino, o reino pessoal que você tem, se você não se separar do reino deste mundo, como é que você pode ver o reino de Deus? Você tem que nascer de novo. Quer dizer, você morre para o mundo, mas nasce para Deus. E isso é obra do Espírito Santo. Porque ninguém pode nascer sozinho, ninguém pode se gerar sozinho, é ou não é? Para a pessoa nascer, alguém tem que gerar, não é isso? É exatamente isso que Jesus estava falando com Nicodemos. Para você ver o reino de Deus, para você entender o plano de Deus, o plano da salvação de Deus, Nicodemos, primeiro você tem que morrer para o mundo. Ou seja, primeiro você tem que abandonar o mundo, se separar do mundo. Porque morte é separação. Morte é separação. Na Bíblia, repito, quando Jesus fala em morte, fala em separação. Quando Deus falou para Adão e Eva, olha, se vocês comerem daquela fruta, vocês vão morrer. Quer dizer, vocês vão ser separados de mim, vocês vão ser expulsos, vocês vão viver longe de mim, vocês vão viver separados de mim. E eu não posso fazer nada por vocês, enquanto vocês não se voltarem para mim.
E é isso que Jesus estava falando com Nicodemos. Se você quer ver o reino de Deus, você tem que entrar nele. Porque do lado de fora, você não vai entrar, não vai ver, melhor dizendo. Você não vai ver. Então, você pergunta assim, bispo, eu tenho estado fora do reino de Deus. Eu reconheço que eu estou fora do reino de Deus, porque eu não sou uma pessoa religiosa, ou se sou uma pessoa religiosa, você é uma pessoa religiosa, mas eu não tenho essa fé de largar o mundo, eu não tenho essa fé de seguir Jesus, essa força, esse poder. Eu sei que eu estou no mundo, e eu vou dizer, quer saber de uma coisa, bispo? Eu gosto do mundo, eu tenho ligação com o mundo, eu gosto do mundo, eu gosto de viver, eu gosto de curtir a vida, eu gosto do mundo. Então, mas você está assistindo essa reunião, essa transmissão, você está participando dela. Quer dizer, você está no mundo, mas você está querendo ver o reino de Deus, você quer conhecer o reino de Deus, você quer entrar no reino de Deus, você quer ver o reino de Deus. Mas o reino de Deus você não pode ver se não entrar nele. Mas para você entrar nele, você tem que deixar o reino do mundo. Você tem que morrer para o reino do mundo, quer dizer, se separar do reino do mundo. É isso aí. Por exemplo, quando uma pessoa se separa no casamento, então, o que acontece? Ela se separou, acabou a ligação dela com o antigo marido ou esposa, antiga esposa. Então, o que ela faz? Ela casa outra vez. Por quê? Porque agora ela é solteira. Não temos mais nada um com o outro. Quer dizer, Deus, para revelar para você a salvação do reino de Deus, para revelar para você o Espírito dele, para dar a você o Espírito Santo, você tem que se separar do mundo, se divorciar do mundo, para que então Deus possa fazer o milagre de você nascer de novo, ou casar novamente. Mas casar com ele, fazer uma aliança com ele, para que então você possa entrar no reino dele. O reino é de Deus, não é de qualquer um. O reino só é de Deus. Se você quer o reino de Deus, você tem que se divorciar do reino do mundo para entrar no reino de Deus. É isso que Jesus estava falando com Nicodemos. Aí, Jesus disse, Jesus disse isso, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus, então, em seguida, disse para Nicodemos, e Nicodemos disse para Jesus, mas Senhor, aí vem aquela perguntinha, como pode um homem, sendo velho, voltar ao ventre da mãe e nascer novamente? Quer dizer, essa pergunta, aparentemente, é uma pergunta estúpida, não é? Aqui para nós. Mas não, eu também pensava assim, eu pensava, poxa, Nicodemos, poxa, nem parece que ele era um homem instruído. Como é que faz uma pergunta dessa? Mas essa pergunta, minha amiga, que Nicodemos faz para Jesus, é uma pergunta que mostra claramente a sua infantilidade espiritual, a sua humildade verdadeira. Porque eu vejo
Nicodemos, uma pessoa escolhida por Deus, dentre todos os fariseus, Nicodemos foi um enviado de Deus para Jesus. Ele foi um enviado. E Jesus viu isso. Embora Jesus falasse de forma assim, difícil para ele, Nicodemos, entender, mas Nicodemos era tão infantil na sua maneira de pensar. Sabe? Você sabe quando você vê uma criança falando, pensando, esboçando seus pensamentos, sentimentos, como uma criança, por exemplo, chega para o pai: ô pai, você está com mau hálito? Está com um cheiro ruim na boca? Quer dizer, uma criança, é aceitável uma pessoa falar assim, né? Um adulto não fala para o adulto essas coisas, mas a criança fala. Por quê? Porque a criança é espontânea, é inocente, é pura. Foi isso que aconteceu com Nicodemos. Quando ele disse: Senhor, como pode um homem, sendo velho, em outras palavras, como pode eu voltar ao ventre da minha mãe e nascer novamente, de novo? É porque ele se colocava diante de Jesus pequenininho, como uma criancinha inocente. Ele viu, reconheceu a grandeza do Senhor Jesus. Ali não estava um líder religioso, não. Ali estava o próprio Deus na pessoa do Filho dele. O Filho do homem, quer dizer, o Filho de Deus no homem, o Filho de Deus encarnado, o Filho de Deus no homem, por isso chamado Filho do homem. Então, Nicodemos se colocou, se posicionou na sua verdadeira posição. Realmente, Senhor, realmente. Aí ele fez aquela perguntinha: como pode um homem, sendo velho, voltar ao ventre materno e nascer novamente? Foi muita inocência, muita pureza, muita humildade, muita criancice. Jesus disse, quem não receber o reino de Deus como uma criança, e aqui Nicodemos era velho, mas se colocou como uma criança, inocente, pura, verdadeira, transparente. E é isso que chama a atenção de Nicodemos. E talvez seja a sua situação, amiga e amigo. Você talvez seja pastor, seja bispo, ou arcebispo, cardeal. Talvez você seja uma pessoa ilustre dentro da sua religião. Mas neste momento, quando você está participando dessa transmissão, você reconhece: poxa, realmente, eu tenho tantas informações, eu me formei nisso, naquilo outro, eu sou uma pessoa respeitada, conceituada entre os meus amigos, eu tenho meu nome a zelar, da minha reputação, mas eu não entendo nada das coisas de Deus. E se você está aqui para aprender, com certeza, amiga e amigo, vou te dar uma boa notícia. É porque o Espírito Santo enviou você para aprender, para saber da verdade. Foi isso que aconteceu com Nicodemos. Quem enviou Nicodemos a Jesus foi o Espírito Santo. Ele fez isso. Por isso Jesus teve a paciência de conversar com ele, dialogar com ele. É interessante a gente ler aqui, olha só. Diz o texto que Jesus
então explicou novamente, em outras palavras: na verdade te digo, Nicodemos, que aquele que não nascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. Primeiro, Jesus falou, presta atenção, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Você está numa posição de liderança espiritual, religiosa, mas você está do lado de fora do reino de Deus. Talvez você que está me assistindo nesse momento esteja nessa exata situação. Por isso que a sua vida não anda. Por isso que tudo dá para trás. E Deus tem permitido esses desertos para que você venha divorciar-se do mundo para casar com Ele. É isso, minha amiga, meu caro amigo. Ele quer isso. Enquanto você não se divorciar do mundo, Ele não vai revelar para você, não vai mostrar para você o que é o reino de Deus, o que é a salvação da alma. Não vai cair a ficha. Essa é a realidade, que infelizmente a maioria não tem acesso, não entende. Por quê? Primeiro, não querem divorciar do mundo, ou seja, não querem morrer para o mundo, não querem se separar para o mundo. Aí, por conta disso, não há como entrar no reino de Deus, não pode nem ver. Do lado de fora não se vê o reino de Deus. Você tem que entrar no reino de Deus para poder vê-lo. Eu falo do que eu tenho visto, ouvido, vivenciado. Eu não falo do que eu ouvi falar. Não, eu falo do que Deus nos tem revelado. Eu posso falar para você, não porque eu seja mais especial do que você. Não. O que aconteceu comigo é que um dia eu me divorciei do mundo, eu também amava o mundo, eu também tinha os meus sonhos, eu também tinha os meus projetos pessoais, eu também gostava da vida que eu estava vivendo. Eu vivi uma vida de muitos namoros, muitos relacionamentos, mas nenhum deles me satisfizeram. Nenhum deles me satisfazeu, me satisfez. Nenhum deles me satisfez. É verdade. Eu me encontrei sozinho. Quando eu conheci a palavra de Deus, que eu sabia que tinha que morrer para o mundo, ou seja, eu tinha que me separar do mundo para poder conhecer o meu Senhor e Salvador, o Salvador da minha alma, então foi na hora. Eu abri mão. Eu me separei do mundo. Eu me separei dos meus entes mais queridos. Eu me separei de tudo, dos amigos, dos colegas. Eu me separei da vida errada que eu vivia. Eu morri para o mundo. Eu vivi. Eu até me lembro de uma palavra que a mamãe falou para mim uma vez, e eu fiquei muito triste, eu fiquei tão abatido. Ela disse assim: meu filho está parecendo fanático. É isso aí. Por quê? Porque sábados e domingos eu ficava em casa à noite, lendo a Bíblia, orando, buscando a presença de Deus. E a mamãe notou, eu tinha o quê? 19 anos. Isso não é normal. Já não era normal naquela época, imagine hoje. Então, eu tive que abrir mão do mundo, eu tive que me divorciar do mundo. E é isso que Jesus está falando. Olha, Nicodemos, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Depois Jesus fala: aquele que não nascer da água, que é o batismo com o Espírito Santo, é o batismo nas águas, o batismo do arrependimento que nós tratamos ontem.
A pessoa tem que se arrepender para poder ser batizada nas águas. Ela pode até se batizar nas águas sem arrependimento, mas não vai ter nenhum efeito prático. Nenhum, zero. Então, ela tem que batizar nas águas. Jesus falando, tem que nascer das águas, da água e do Espírito Santo. Não é só da água, não. Para nascer do Espírito, tem que nascer da água. É claro que há casos em que pessoas são batizadas com o Espírito Santo antes de serem batizadas nas águas. Porém, isso não é o normal, mas acontece. E Deus sabe o que faz, porque é Ele que é Deus. É Ele que faz o milagre, Ele que aceita a pessoa morta, quer dizer, separada do mundo, e faz descer sobre ela o Espírito Santo. É Jesus quem batiza com o Espírito Santo. Então, é isso. O tema dessa mensagem principal para Nicodemos, que era o homem, como já falamos, ilustre, religioso, sincero, mas ignorante espiritualmente falando, ele tinha que abrir mão da religiosidade, ele tinha que abrir mão da sua postura, da sua posição, né, religiosa, se ele quisesse realmente nascer de novo. Ou melhor, se ele quisesse realmente ver o reino de Deus, se ele quisesse entrar no reino de Deus, ele teria que realmente morrer para o mundo dele, para que então pudesse nascer de novo e dentro do reino de Deus. Então, eu espero que você tenha compreendido, amiga e amigo, porque isso aqui é extremamente importante você entender. Leia João, o Evangelho de João, capítulo 3, na conversa, no diálogo que Jesus teve com esse homem chamado Nicodemos, e explicou para ele muitas coisas maravilhosas. Muitas coisas. Olha a conversa que Jesus teve com ele. Você vai ler aí o texto sagrado. Jesus depois disse para ele, olha, Nicodemos, presta atenção, o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou melhor, o que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito, o Espírito Santo, é o Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer isso. É necessário que você nasça de novo. Falou para ele, você tem que nascer de novo, Nicodemos. Você tem que nascer de novo. Preste atenção, Nicodemos. O vento assopra onde quer. Você ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então, olha só, Jesus ensinando, dando o melhor para ele, coisas extraordinárias. A gente poderia ficar aqui falando sobre esse texto, esse diálogo entre Jesus e Nicodemos, mas é tão maravilhoso. Quem nasce do Espírito Santo é espírito, é espiritual. É espiritual, é como o vento. Não sabe de onde vem nem para onde vai. Não sabe de onde vem nem para onde vai. É como o vento. Sopra, você ouve o barulho, mas você não sabe nada. É assim que acontece quando nós nascemos do Espírito Santo. Tudo é novo, tudo é extraordinário, tudo é maravilhoso com respeito às coisas de Deus. E tudo que é do mundo é sujo, é imundo, enfim, desprezível, porque é muita fantasia, muita mentira, muito engano, muita falsidade, muita traição, muito ódio, muita injustiça, muito tudo de ruim. Essa é a realidade, não é? Então, quando você entra do reino de Deus, você nasceu do Espírito, da água e do Espírito Santo, então você tem a sua vida definida pelo próprio Espírito Santo. Ele vai guiar você. Lembra que nós falamos sobre andar em Espírito? Andar em Espírito é isso. Não é nem andar, é voar. Porque você não sabe de onde vem nem para onde vai.
Assim somos nós. Estávamos conversando, Cristiane e eu, a respeito da obra de Deus, né? Essa obra maravilhosa, que a gente não planeja. Não adianta a gente planejar. Todas as vezes que eu planejo alguma coisa, dá errado. Então, eu prefiro deixar o vento levar. Eu tento preparar a mensagem aqui para falar com vocês, aquilo que Deus... Deus fala através da nossa boca para salvar pessoas, mas quando chega aqui é tudo diferente. Eu falo às vezes coisas que eu não tinha que falar, eu falo... Por quê? O Espírito Santo quer salvar, e ele sabe quais são as necessidades, ele sabe da sua necessidade, eu não sei. Então, deixa o Espírito Santo levar. Então, é assim que acontece, minha amiga e meu caro amigo. Se você tem visto o reino de Deus, não, você não tem visto. Você só pode ver o reino de Deus quando você entrar nele. Do lado de fora não se pode ver o reino de Deus. Do lado de fora, você pode perceber que há algo grande acontecendo na vida das pessoas. Grandioso. Aliás, hoje fazem 48 anos que a igreja começou lá na abolição, oficialmente. E, inclusive, às 7h15, horário de Brasília, nós estaremos falando com o povo da abolição, onde começamos hoje, às 7h15 da manhã. Então, quem acordar em tempo vai ouvir, novamente estaremos aqui. Tá bom? Então, amiga e amigo, uma coisa é bacana, que ficou bem claro. Se você está interessada nas coisas de Deus, é o próprio Pai que está enviando você para Jesus, para ouvir as palavras de Jesus. E se Ele escolheu você, você pode ter certeza que Ele vai se revelar para você. A não ser que você queira mais o mundo, não queira se divorciar do mundo. Mas se você quiser, você pode ter certeza que Ele vai vir ao seu encontro e vai enchê-lo do Espírito Santo. Deus abençoe a todos e até logo mais, novamente, em nome do Senhor Jesus. Amém.